Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Ao celebrarmos São Marcos Evangelista, nos recordamos das palavras de Santo Irineu, bispo do século II, em seu tratado contra as heresias. A Igreja recebeu, como dissemos, e guarda com todo cuidado essa pregação e esta fé, apesar de espalhada pelo mundo inteiro. Guarda como se morasse em uma só casa. Acredita nela como quem possui uma só alma e um só coração. E proclama, ensina e transmite, como se tivesse uma só boca. Porque, embora através do mundo haja várias línguas muito diferentes, a força da tradição é uma só e a mesma para todos. Deixe seu like, escreva aqui embaixo se você não é inscrito, compartilhe. Vamos evangelizar. Liturgia diária. Celebramos São Marcos Evangelista. Sobre ele, algumas referências no Novo Testamento. Um certo João Marcos aparece citado pela primeira vez nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, depois que Pedro foi milagrosamente libertado da prisão. Quando Pedro percebeu que estava realmente livre, dirigiu-se à casa de Maria, que era mãe de João Marcos, e cuja casa parece ter sido um ponto de encontro para os cristãos de Jerusalém. No final do mesmo capítulo, somos informados de que Paulo e Barnabé, que haviam ido anteriormente a Jerusalém em uma missão de socorro para fornecer comida para os cristãos de lá, retornaram a Antioquia, trazendo João Marcos com eles. Logo depois, Barnabé e Paulo foram escolhidos pela comunidade em Antioquia para participar de um empreendimento missionário, conhecido agora como a primeira viagem missionária de Paulo. Foi aqui que nos dizem que João Marcos deixou Barnabé e Paulo e retornou a Jerusalém, embora a razão não seja dada. Mais tarde, quando Barnabé e Paulo partiram para sua segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos com eles. Paulo, no entanto, não estava disposto a levá-lo, porque o havia deixado em Perga em sua primeira missão. Isso causou um sério desacordo entre Barnabé e Paulo. Barnabé deixou Paulo e, levando consigo seu primo João Marcos, voltou para Chipre. Paulo, então, tomou Silas como seu companheiro missionário, e no final da primeira carta de Pedro, lemos: Sua igreja irmã na Babilônia, também escolhida por Deus, envia-lhe saudações, assim como meu filho Marcos. Há também uma tradição de que Marcos foi o fundador da igreja em Alexandria, no norte do Egito. A escrita do segundo evangelho também é atribuída a Marcos, mas não é absolutamente certo que seja a mesma pessoa. O evangelho provavelmente foi escrito em Roma antes do ano 60 depois de Cristo, e certamente há indicações de que João Marcos estava lá na época. Foi escrito em grego e dirigido aos gentios convertidos ao cristianismo. A tradição diz que Marcos foi solicitado pelos cristãos de Roma para estabelecer os ensinamentos de Pedro. Isso parece confirmado pela posição que Pedro tem neste evangelho. O evangelho é assim entendido como um registro da missão de Jesus vista pelos olhos de Pedro. É também o primeiro evangelho a ser escrito, e tanto Mateus quanto Lucas, em seus evangelhos mais longos, certamente emprestam muito de Marcos. Que São Marcos nos inspire em tempos tão diferentes e difíceis.
sermos anunciadores alegres e esperançosos da boa notícia de Cristo, sempre atual para os nossos tempos. Vamos rezar? Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.